Então, pessoal, agora nós vamos entender essa escala do tempo geológica que está aí na página 52 do livro de geografia de vocês. Então, a escala do tempo geológica, a gente começa a ler ela sempre de baixo para cima. Então, ela está dividida em fases, né? Tem o El, a era e o período. Então, onde se inicia tudo aqui é no pré-cambriano, primeiro no Radiano, ou era azoica, que é a era sem vida. Então, o que aconteceu nessa era? Então, o resfriamento da Terra, a formação das primeiras rochas e nesse período, nessa era não há vida. Nessa era não há vida. E ela começou mais ou menos há 4,6 bilhões de anos atrás. Já no Arqueano, a superfície da Terra segue resfriando-se e as porções das rochas se ampliam. Formam-se os oceanos, onde surgem as primeiras formas de vida. E isso acontece há mais ou menos 4 bilhões de anos atrás. Então, aí surgem as primeiras formas de vida e os oceanos. E o resfriamento e as porções rochosas se ampliam. Já no Proterozoico, o que acontece? Gases importantes para o desenvolvimento da vida no planeta concentram-se na atmosfera, a camada gasosa que envolve a Terra, e acontece o desenvolvimento da vida nos oceanos em forma de bactérias e algas. Então, isso acontece há mais ou menos 2,5 bilhões de anos atrás. Agora nós vamos para o El fanerozoico, que significa vida visível. Nós vamos para a era paleozoica, certo? Esse fanerozoico, ele se divide em eras. Esse fanerozoico divide-se em eras que são a paleozoica, a mesozoica e a cenozoica. Primeiro nós vamos para a paleozoica, que significa vida antiga primitiva. Então, o que acontece aí? No final da era paleozoica, surgem os primeiros anfíbios e répteis, o aparecimento das primeiras espécies vegetais que se diversificam e se espalham pela terra. Formam-se os ambientes terrestres, surgem moluscos e as primeiras espécies de peixes nos oceanos. Isso fica mais ou menos 540 milhões de anos atrás. Há 540 milhões de anos atrás, certo? No final dessa era paleozoica, surgem os primeiros anfíbios, aparecimento das primeiras espécies vegetais e formam-se os ambientes terrestres, certo? Já na era mesozoica, que significa vida intermediária, nessa era a Terra é habitada por mamíferos. Surgem aí os primeiros mamíferos, aves e enormes répteis, como os dinossauros. Que esses dinossauros eles foram extintos na passagem para a era cenozoica, né? Então, depois da era mesozoica, os dinossauros eles foram extintos. Então, nessa era mesozoica, aparecem também as primeiras espécies de aves e os primeiros mamíferos. Desenvolve-se a vegetação de grande porte. Isso há mais ou menos 251 milhões de anos atrás. Agora nós vamos para a era cenozoica, que essa era ela se divide em 3 períodos: no Quaternário, Neogênio e Paleogênio, certo? A era cenozoica, do período Paleogênio. Então, o que acontece nesse período aí? É definição dos contornos dos atuais continentes e oceanos, a formação das grandes cadeias de montanhas, Andes, Himalaias e etc. Então, o que marca aí essa era cenozoica no período paleogênio é o que? É o surgimento das cadeias de montanhas, os Andes
os Andes e Himalaias, que foi há mais ou menos 66 milhões de anos atrás. Já no Neogênio, entre os períodos Neogênio e Quaternário, o clima da Terra resfria-se e ocorrem as glaciações, fase de expansão das geleiras. Então, o que marca o Neogênio é a expansão das geleiras, o aumento das geleiras, certo? E o Quaternário, que é o período em que estamos vivendo agora. Estamos vivendo hoje na era Cenozoica, certo? Do período Quaternário. A Terra e suas espécies, elas continuam em constante transformação, em desenvolvimento de várias espécies de mamíferos, entre eles o ser humano, certo, pessoal? Então, a era Cenozoica do período Quaternário é essa que nós estamos vivenciando agora, certo? Observem essa escala do tempo geológico, vá acompanhando aí no livro de vocês, para que vocês entendam melhor, ok? Lembrando que a leitura, ela sempre começa de baixo para cima. Ok, pessoal?